Como lhe disse, nesta edição da Manhã Informativa, estamos hoje a avaliar o impacto da pandemia em setores extremamente importantes da região norte e do país, no que toca ao produto interno bruto, nomeadamente o setor têxtil e de vestuário, o balanço que já fizemos igualmente o balanço do calçado. Acompanha-nos agora Vítor Poças, presidente da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. Muito bem-vindo à nossa Manhã Informativa. Depois do balanço que já fizemos aqui, do têxtil e do calçado, vamos então falar sobre a vossa área. Começo por lhe perguntar se é evidente que há quebras, nem sequer lhe vou perguntar se há quebras, porque é mais do que certo que há, mas começo a lhe perguntar se já há um balanço, já tem algum levantamento feito sobre o impacto económico desta pandemia no setor do mobiliário. Olha, antes de mais, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Esta pandemia, ninguém fica, obviamente, inóculo às suas consequências e, portanto, o nosso setor também terá tido as suas, justamente como outros. Mas realmente quero lhe dizer que estou muito satisfeito com aquilo que foi a evolução e a reação das empresas do nosso setor a esta crise internacional e mundial, sendo certo também que vivemos realidades muito diferentes dentro deste setor, que é de uma grande diversidade de tipologia de indústrias e de produtos que fabrica. E, portanto, haverá naturalmente efeitos que não são iguais e transversais entre todas as empresas do setor. Mas importa para já dizer-lhe que nós em maio, com as paragens que fomos forçados na primeira fase da pandemia, nós atingimos um máximo de 26% de quebra nas exportações relativamente ao mesmo período homólogo do ano anterior, sendo que as empresas mais associadas às indústrias de madeira e suas obras, associadas mais à construção civil e dependentes mais da construção civil, caíram apenas 14%, e as indústrias de mobiliário, colchoaria e iluminação, essas sim levaram uma pancada brutal, perdendo cerca de 30% nas exportações. O que quer dizer que nós em maio estávamos com 26% de redução relativamente em termos médios. Mas iniciámos um percurso de recuperação que também o Covid nos permitiu, e talvez também provocado pelo próprio clima mais quente, e nós em setembro deste ano já só estávamos a cair 16% nas exportações de todo o setor, sendo 12% nas madeiras e suas obras e 18% no imobiliário, colchoaria e iluminação. Ou seja, eu estou muito satisfeito com a evolução e com a reação deste setor e das empresas a esta pandemia, que realmente o setor soube se ajustar e soube reagir. De resto, um setor que em 2019 tinha exportado 2,6 mil milhões de euros no total anual de 2019, representando cerca de 4% dos 60 mil milhões de exportação de bens nacionais do nosso país, 82,6% para a Europa e 17,4% para o resto do mundo. É claro que nesta fase do campeonato nós estamos muito preocupados e relativamente à questão do emprego que referiu um bocadinho na peça, quero-lhe dizer que nós não baixamos agora muito o desemprego, porque também não tínhamos caído muito durante a pandemia, ou seja, não foi um setor que tivesse tido um grande impacto ao nível dos recursos humanos, porque os nossos empresários são pessoas de bem, são pessoas que querem acarinhar os seus trabalhadores e segurá-los fundamentalmente, esta mão de obra qualificada que nós pretendemos, e tentaram-nos reter a todo custo. E, portanto, o setor reagiu bem do ponto de vista de cautelar os interesses dos trabalhadores, não os despedir à primeira dificuldade, e, portanto, neste momento nós temos um patamar mais ou menos estabilizado, mas que não podemos aguentar muito tempo se a pandemia, obviamente, se mantiver e se não houver uma abertura para que se possa trabalhar do ponto de vista nacional e internacional. Portanto, o setor está a aguentar, os empresários estão a fazer todos os esforços para aguentar as pessoas, porque as pessoas são o primeiro fator mais importante que nós temos dentro das nossas empresas, e são essas que os nossos empresários querem acautelar. Deixa-me perguntar-lhe, Vítor Poças, se ainda bem que os empresários estão a conseguir manter os postos de trabalho e manter, no fundo, as empresas em funcionamento, mas deixa-me perguntar-lhe o seguinte, pela sensibilidade que vai retirando do contacto com os restantes empresários,
o equilíbrio entre a manutenção da elaboração e dos postos de trabalho com os cuidados a ter com a Covid-19 é um equilíbrio que está a ser conseguido pelos empresários ou está a ser um grande desafio? Deixe-me só relembrar aos nossos telespectadores que estamos a falar do mobiliário e, como já disse, estamos a falar do calçado e do têxtil, que são extremamente vitais para o produto interno bruto português, mas estão também praticamente concentradas na região norte, onde há mais casos de Covid e um dos motivos fáceis de identificar é que são setores onde praticamente não pode haver teletrabalho, porque nestes setores não se faz nada, ou quase nada, tirando o design, em teletrabalho, não é verdade? Muito bem, Pedro. Excelente a sua questão. Eu diria o seguinte, foi um grande desafio para nós e tem sido, e não, obviamente que isto teve impactos e quebras na produção por diversos motivos. Primeiro, porque foi necessário fazer ajustamentos dentro das linhas de produção e de fabricação para que houvesse separações das pessoas, maior distanciamento, linhas de corredores de circulação, etc., que obviamente, logo à cabeça, como disse muito bem, nós estamos a falar de uma indústria, e neste caso uma indústria da madeira imobiliário, que obviamente necessita de ter presença física nas empresas e cujo trabalho em teletrabalho é absolutamente impossível. Portanto, desde logo, essa circunstância. A segunda tem a ver com a questão da pandemia paralela, ou seja, de acordo com as regras, ficando uma pessoa em casa porque teve contacto com um familiar, com um amigo, com não sei quantos, nossas empresas que trabalham muito na lógica da linha de fabricação, ficam com as linhas muitas vezes cortadas, ou seja, nós tivemos queda de produtividade e queda de produção, porque ao termos uma pessoa que faltou na linha, pode provocar, digamos, uma distorção na própria produção e na própria fabricação. Isso são dois aspectos absolutamente fundamentais. E por último, houve também, naturalmente, quebra de encomendas e bem assim uma redução do timing com que essas encomendas eram feitas. Ou seja, nós anteriormente, as empresas tinham encomendas, por exemplo, para 5, 6 meses, porque eram negociadas com 5, 6 meses de distanciamento, e agora, com toda a instabilidade internacional vivida, provocada por esta situação, nota-se que os clientes vêm a negociar com os nossos associados muito mais próximo da sua necessidade e querem tudo para o mês que vem, ou para aqui um mês, ou 2 ou 3. Ou seja, neste momento, a nossa carteira de encomendas tem um prazo muito mais reduzido do que aquele que tinha antes da pandemia. Portanto, são tudo aspectos que reduzem a nossa capacidade de fabricação e que limitam, obviamente, a utilização dos recursos humanos no seu esplendor, na sua forma mais eficiente e mais eficaz do seu aproveitamento e da sua produtividade. Portanto, é um aspecto que lhe queria deixar bem claro, mas muito bem que disse, que o setor depende da presença física. Não há cá teletrabalho para fabricar móveis ainda. Eventualmente as coisas estão a melhorar, as fábricas estão-se a tornar cada vez mais automatizadas. Ainda ontem nós fizemos um fórum espetacular, um fórum digital promovido pela AIMP, com uma capacidade digital brilhante, e algumas das noções que nós aqui passamos foi justamente também o recurso à indústria 4.0, à digitalização, ao design, ao desenvolvimento do design, à sustentabilidade, à economia circular, às competências e reforço das capacidades financeiras e da sua visibilidade perante a banca, perante as instituições financeiras, para que sejam financiadas de uma forma segura, porque neste momento este setor, eu tenho aqui a honra de o dizer, do ponto de vista financeiro não fica a dever nada a todos os outros setores da economia. Os nossos empresários são pessoas sérias e são pessoas que têm cumprido, e os nossos balanços muitas vezes não são bem feitos do ponto de vista da maquilhagem, da apresentação financeira aos bancos, mas na realidade as empresas são muito fortes do ponto de vista da sua solvabilidade e do seu património, e portanto são empresas sólidas e seguras que a banca deve financiar. Portanto, foram temas tratados. Um deles também que queria chamar a atenção, estamos a trabalhar muito fortemente, para terminar, relacionado também com as questões dos recursos humanos, é a melhoria da imagem e da atratividade do setor como forma de reter talento. Nós queremos talentos no setor, queremos jovens, queremos pessoas preparadas para o mundo digital. E também estamos a trabalhar com os sindicatos na reclassificação
das categorias profissionais, da sua designação, da sua denominação, dos seus conteúdos programáticos, para que os jovens sejam atraídos por este setor, que neste momento eu acho que paga muito melhor que outros setores que apresentam uma melhor imagem, uma aparente melhor imagem, mas não tem nada para oferecer do ponto de vista de futuro para os jovens. Muito bem. Vítor Poças, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na nossa manhã informativa. Foi um gosto. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.